Boa noite, Cuca. Vinícius Andrade, de O Tempo Esportes. Cuca, queria saber se você ficou satisfeito com o desempenho da sua equipe, se a sua ideia realmente era amarrar mais o Cruzeiro hoje, anular as principais jogadas, e se, na sua visão, o empate foi justo. Nós, para falar em desempenho, nós até ontem, que nós tivemos bom desempenho, todos cobravam o resultado, né? Cuca, tem bom desempenho, mas não está vindo o resultado. Hoje não teve um bom desempenho, principalmente no primeiro tempo, mas diante da dificuldade que tínhamos para esse jogo, da diferença que tinha de uma equipe para outra nesse jogo. Eu venho com 3 jogadores, o Franco, o Gabriel Menino e o Arana, que vem no DM, vem se preparando. O Arana está 37 dias parado, o Gabriel Menino 20 e poucos, o Franco da mesma forma. E a gente, pela necessidade, puxou os meninos para jogar. A responsabilidade é minha quando eu faço isso, não é do DM, não é de ninguém. Já respondendo junto, o Gabriel Menino saiu, não foi pela lesão dele, levou um pisão no tendão. O Arana sentiu um desconforto, mas não agravou a lesão. E o Franco teve um momento que eu fiquei preocupado, mas dali a pouco ele firmou. Esses jogadores não estão com o ritmo de jogo ideal. E até os 20 minutos em que a gente tinha o Scarpa no jogo, o Rubens competindo bem por dentro, o jogo estava igual. Daí, depois dessa saída, o Cruzeiro foi melhor nesses 25 minutos. Poderia ter feito o gol. No segundo tempo, foi um jogo em que a gente competiu mais, e foi um jogo mais igual. Nós poderíamos ter ganho o jogo. O Rony entrou na cara do gol. Na última bola, o Júnior Santos poderia ter feito o gol também. Então, assim, chances claras eles tiveram no primeiro tempo, umas 3, e no segundo tiveram predomínio do campo e bolas cruzadas na área, bastante. E estão mais inteiros. Isso é notório, está mais inteiro. Depois que eles perderam em casa pro time lá do Peru, se eu não me engano, do Equador, desculpe, eles ficaram fora da competição e eles guardaram o time para o brasileiro. Então, eles têm 2 jogos que não põem o time jogado, jogadores totalmente descansados, diferente dos meus, que estão se expondo todo dia para que a gente não abra mão de nenhuma competição e a gente está vivo na Copa do Brasil, vivo na Sul-Americana, e o desgaste ele é maior. E hoje, além de todos esses fatores, tinha uma torcida muito empolgada, empurrando, porque hoje é dia de ganhar do Galo, faz tempo que a gente não ganha, temos que ganhar do Galo, e isso tudo vem forte, e num dia em que as coisas não foram tão boas para nós, onde a gente não competiu muito no primeiro tempo, competimos no segundo tempo, saímos com ponto, e tem que valorizar, porque apesar de eu não ter tido um desempenho bom, a gente, nos últimos 15 pontos do brasileiro, fizemos 11. Você não vai ter um jogo como você quer, da forma que você quer, sem ter as condições ideais. E isso foi o que aconteceu hoje. Me alonguei um pouco, desculpe. Cuca, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. Você já tem muita experiência nesse clássico, né? Já foi treinador dos 2 lados e você sabia, você fez a leitura aí de que era um jogo mais complicado, truncado. Dentro da sua proposta, você acredita que o Galo sai vitorioso? O treinador, o Léo Jardim, fez o seu primeiro clássico, ele disse que esperava um derby com o Atlético propondo o jogo que ele não viu aqui hoje no Mineirão. Você acha que nessa questão da tática aí, da sua percepção, você sai vitorioso? Eu acho que cada jogo é uma história, vai ter outro jogo, quem sabe ele seja diferente do que foi hoje, mas hoje a gente leva um ponto embora dentro de uma animosidade totalmente inversa, em todos os sentidos. Eu já falei agora há pouco isso. Um clima todo ele preparado para a vitória do Cruzeiro e ela não aconteceu. Ainda que no primeiro tempo, naquela parte, eles tivessem e jogaram melhor. Mas depois tiveram um predomínio, sim, ligeiramente, no segundo tempo, mas nós soubemos competir mais, E perdemos jogadores importantes, hoje de volta, dentro do próprio jogo, ele te inibe a fazer trocas, eu não consegui nem fazer a quinta.
a dupla de zaga amarelada, é um risco enorme de você perder um jogador. Então, eu acho que, no geral, o empate para nós ficou bom. Não tivemos o desempenho ideal, mas levamos embora um ponto. Ô, Cuca, boa noite, Igor Assunção, da Rádio 98 FM. A última vez que o Cruzeiro venceu um clássico como mandante no Campeonato Brasileiro contra o Atlético foi contra você, né? Aquele jogo de 2013, quando o Atlético acabou de ganhar a Copa Libertadores da América e veio jogar com um time completamente reserva, né? Depois disso, não venceu mais. Desde 2017, o Atlético não toma gols do Cruzeiro o Cruzeiro como mandante no Mineirão. Você acha que esses números acabam também trazendo uma motivação extra para o outro lado e para o Atlético, de repente, traz um conforto para jogar esse confronto? Não, o que acontece? Lógico que o clássico é super motivante, mas esse não era um clássico decisivo. Esse clássico valia a rivalidade, mas esses são 3 pontos no começo de um campeonato que não define uma classificação, não define uma eliminação, não define um título. Então, era um clássico no desenrolar de um campeonato de 38 jornadas, né? Lógico que o clássico ele motiva todo mundo. E por diversos fatores que eu já citei para vocês, eles tinham esse favoritismo. Lógico, eu não vou falar antes do jogo isso, mas é óbvio, vocês são do meio, fizeram enquetes, todas as enquetes apontavam que o Cruzeiro iria ganhar. Por todos esses fatores, vocês não estão errados. E nós, dentro da dificuldade que tivemos, principalmente em não estar inteiro, com o time 100% fisicamente, pelo desgaste que a gente vem tendo, e clinicamente, pelo desgaste que a gente tem devido ao excesso de jogos, por estar vivo nas competições, que o Cruzeiro eliminado guardou o time, e isso faz muita diferença, e mesmo assim a gente sai com muita luta, no segundo tempo principalmente, com um bom resultado. Depois, lá no segundo turno, é outro jogo, aí nós vamos ter 44, 45 mil a nosso favor, quem sabe a gente possa fazer uma outra proposta. Cuca, boa noite, Thiago, do canal Thiago de Araújo. Hoje o time com uma proposta um pouco mais reativa, né? E eu queria que você comentasse a ausência do Coelho, né? Que vinha se destacando no ataque, e hoje, mais no contra-ataque, o Atlético sentiu falta, né? Na minha opinião, de um jogador como o Coelho. Queria que você comentasse sobre isso. Sim, sente, porque você está acostumado, ele é um dos melhores, se não o melhor jogador em desempenho. Nossa, e fez falta, a gente utilizou as peças que tinham dentro do que a gente imaginava, demos uma chacoalhada forte neles para a segunda etapa e eles responderam bem, competiram bem melhor, bem mais. Boa noite, Cuca, Gabriel Pedroni do canal Bica Galo. Hoje você optou por entrar com o Igor Gomes. Depois de um primeiro tempo que, como você mesmo falou, o time foi um pouco abaixo, você optou por sacar o Igor Gomes e colocar o Patrick. Queria que você falasse um pouco dessa escolha e como você acredita que isso impactou na melhora de desempenho da equipe. Teve mais marcação mais forte, né? A gente estava perdendo muito meio campo no primeiro tempo. Mas o Igor Gomes, além da parte técnica, que a gente entendia que ele tinha que sair, ele estava debilitado, né? Teve uma virose, não treinou ontem, hoje estava no meio tempo ruim também, então a gente tem que também agregar isso, que eu tinha esquecido, né, a todos os outros problemas que a gente teve. O Patrick entrou, assim, não pôde mostrar uma qualidade técnica, até porque o jogo estava muito amarrado no meio campo para nós, ele estava com uma marcação forte dos dois volantes, principalmente, encaixados, mas ele competiu bem e a gente deu uma equilibrada maior no jogo. Cuca, boa noite. Max Lopes, do Bate Fundo Esportivo. A equipe do Galo hoje mostrou realmente, como você disse aí, não está na sua plenitude física, né? Talvez ali o Cruzeiro passou uma sensação de estar muito mais inteiro fisicamente. Quinta-feira tem ali quase uma final, né, contra o Maringá pela Copa do Brasil. Quarta, perdão. Quarta-feira. Tomara que fosse quinta. Perdão pelo erro. Como que vai ser força máxima ou vai ter que reavaliar esse elenco aí que fisicamente aparente não está no seu máximo? O que eu te falei? É boa a tua pergunta, mas assim, eu não falei que nós estamos mal fisicamente. Eu falei que a gente não está no ideal em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro, quando ele foi eliminado
precocemente da Sul-Americana, lógico, eu também faria o mesmo. Vou guardar o time para o brasileiro e para a Copa do Brasil. Como não tem Copa do Brasil, vou guardar de domingo a domingo o time. Isso faz muita diferença. Acho que nenhum time do Brasil está podendo ter esse privilégio, entre aspas, a verdade, de ter sido eliminado. Eu prefiro estar dentro da competição. Amanhã depois posso sair, mas eu prefiro estar dentro. Se eu vencer o Cienciano outra semana, eu classifico como primeiro. Se eu vencer o Maringá quarta, eu passo para outra fase da Copa do Brasil. E a gente vai indo. Estamos de 15 últimos pontos do Brasileiro, ganhamos 11. E agora a gente tem a força da nossa torcida na nossa casa, nos 2 jogos seguintes, e eles fazem diferença para nós. Cuca, Thiago Maia do Podfute, gostaria que você falasse sobre o Rony, que geralmente nos últimos jogos jogava como dupla com o Hulk, e hoje nós vimos o Rony no primeiro tempo muito pela direita, no 4-1-4-1, se eu estiver errado. Uhum. No segundo tempo, ele para a esquerda também, nesse 4-1-4-1, fazendo o balanço. E foi um jogador que se doou muito taticamente. Sim. E essa proposta foi algo combinado ou foi durante a circunstância do jogo, Rony? Encosta mais ali ou já foi preparado? Tá, mas assim, são situações de serem analisadas, né? Hoje era um jogo que, se você trabalha com os 2 atacantes por dentro, você vai ter um prejuízo enorme no meio-campo. Você vai ter que sacrificar um deles para voltar, porque os volantes do Cruzeiro saem bem nos jogos, principalmente em casa. Então, quando a gente coloca ele pelo um lado do campo, tenta achar pelo outro, para usar da velocidade, ele estourou na cara do gol no primeiro tempo. Né? Bateu, o Cássio pegou bem. Não são muitas oportunidades que você vai ter nesse jogo, especificamente assim, pelo contexto de tudo que eu já falei. Mas ele foi um guerreiro. Ele ajudou muito. Não teve vaidade, né, de querer jogar lá na frente, fazer o gol. Quando precisou abaixar a linha, ele baixou. E tem jogos que é assim, né, que você tem que valorizar muito o adversário, os jogadores, né, tudo que eles fizeram na partida. Apesar da gente não ter ganhado o jogo, mas pelo contexto geral, o empate para nós não é ruim. Depois tem o segundo jogo lá na Arena Nossa, aí a gente vê como é. Cuca, João Vitor da JTV. Dentro desse discurso, né, que é aquele famoso "em casa a gente resolve", falando desse jogo, o Atlético não conseguiu atacar com perigo, ficou muito atrás da linha da bola. Em casa a gente resolve? Quem falou isso? Não, é assim, eu quero dizer que em casa a gente resolve e na Arena MRV. No jogo de hoje, a gente foi dominado pelo Cruzeiro em boa parte do jogo e dentro dessa realidade o Cruzeiro deu um nó tático no nosso meio de campo. Pelo menos foi o que eu entendi que o senhor disse. O que você acha que o senhor acha que faltou para o time do Galo conseguir contra-atacar com perigo e levar a vitória para casa? Faltou tudo isso que eu falei aí antes, aí já para eles, né? Tua pergunta é uma pergunta assim dura, porque nó tático no meio campo eu nunca ouvi falar. Eu acho que isso tem uma supremacia, uma superioridade num lugar e em relação ao outro. Eu vou te repetir de novo o que eu falei hoje. A atmosfera toda ela estava voltada favorável ao Cruzeiro, por todos os fatores que eu já falei, do descanso, da motivação, da gana de ganhar do Galo. É hoje, faz 10 anos que eu não ganho aqui, é hoje, vou ganhar. E não aconteceu. Então a gente tem que saborear esse ponto, mesmo não tendo um desempenho bom, dentro da dificuldade que a gente tinha, do cansaço que a gente tinha, dos desfalques, dos jogadores precocemente expostos a campo por minha necessidade, né? Coerência minha é minha necessidade. Então eu pedi para o departamento médico, precisamos, enquanto a gente teve eles, era um jogo, depois passou a ser outro, enfim. Por todos esses fatores aí é que a gente não conseguiu vencer. Cuca, boa noite. Paulo Lagares, da Rádio Montanhas Flash Minas. Você começou sua coletiva dizendo sobre a questão física dos atletas. O Hulk também deixou o campo de jogo reclamando de dores no adutor. Então, essa sequência de jogos, o Atlético tem mais 5 jogos até a parada para a Copa do Mundo de Clubes. Você espera com ansiedade essa parada para recuperar os atletas, assim como, claro, espera ansioso também pela questão de contratações nessa janela de exceção? Boa pergunta. Vocês estão afiados hoje, hein? Tá boa.
E, assim, não é ansioso, mas ela vai chegar, daqui a pouco vem. Nós temos mais 5 jogos para terminar bem as 3 competições da melhor forma possível, né? Passando pelo Maringá, se Deus quiser, passando pelo Cienciano, na nossa chave da Sul-Americana em primeiro, se Deus quiser, e tendo no Brasileiro aí esses 3, 4 jogos que faltam, conseguindo o maior número de pontos possíveis para estar ali entre os 6 primeiros. E aí vem a parada, aí abre a janela, e nós vamos conversar com a diretoria, com o nosso pessoal, para ver o que de melhor a gente pode fazer. Eles entendem as necessidades que a gente tem, tanto quanto eu. Agora, a gente tem que entender também as possibilidades que a gente tem, né? Daí foge do treinador. Olha aí, obrigado.